E aí, pessoal, questão de número 67 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, do capítulo 17. Nós temos o seguinte: uma sirene de 2.000 Hz e um funcionário da Defesa Civil estão em repouso em relação ao solo. Que frequência o funcionário ouve se o vento está soprando a 12 metros por segundo da fonte para o funcionário? Então, nós temos aí uma representação ilustrativa do funcionário e da nossa fonte, que está emitindo aí uma onda sonora numa frequência de 2.000 Hz. O nosso funcionário, né, ele percebe um vento de 12 metros por segundo vindo de sua direção, vindo em sua direção, se originando da posição de onde a fonte está, né, passando por ela. Nós temos então que o deslocamento do efeito Doppler nessa equação, ela se refere-se a um referencial em que o vento esteja em repouso em relação aos dois entes envolventes nessa equação, que é a fonte e o emissor. A velocidade relativa entre os dois é zero, não é? Então, se a gente for observar lá para o tópico de efeito Doppler, que é a questão 55, que abre a abertura desse capítulo, dessa, caramba, desse tópico, né? Você tem que, se a velocidade relativa entre os dois objetos é nula, a frequência percebida pelo detector é a mesma que o emissor emite. Mas isso é para o caso em que o ar esteja parado, né, em relação aos dois observadores, né, o observador e o emissor, na verdade. Aqui o vento está soprando. E aí a gente faz a análise da seguinte forma. Se você observar, mesmo com o vento soprando, os dois entes aqui participantes, né, o detector e o emissor, ainda vai possuir uma velocidade relativa nula entre si. Isso significa que na mudança do referencial, para que essa equação seja válida, né, nós temos que mudar para um referencial em que a velocidade do vento relativa entre eles seja nula, né? E isso ocorre quando você considera o seguinte: já que o vento está soprando na direção do detector, da percepção do detector é como se ele estivesse indo em direção à fonte, já que as ondas se propagam no ar, mas o ar está se movendo relativa também a essas ondas, né? E aí você tem as frentes de ondas se movendo em direção ao detector, ao mesmo tempo que o vento também se locomove em relação a essas fontes. Da percepção do emissor, é como se ele se estivesse se afastando do detector, né? Porque você tem aqui a frente de onda indo nessa direção, ao mesmo tempo que o vento também sopra na mesma direção, né? Seria como se você estivesse se movendo, se afastando dessa fonte, né? Em que você deixa as ondas que você emite para trás. Para que isso se encaixe na nossa equação, isso significa que, da perspectiva do detector, a frequência deveria aumentar, né? Então, o termo dele é adicionado. E da perspectiva do emissor, a frequência deveria diminuir. Então, o termo também é adicionado, né? Para quem viu as questões anteriores, já sabe qual é a explicação dessa análise, né? De adição ou subtração, para que você tenha uma percepção de maior ou menor frequência, né? Aí vocês observem aí questões anteriores, né? Até mesmo as questões do tópico do efeito Doppler. Substituindo esses valores, nós temos o seguinte, né? Nós temos a frequência emitida, 2.000 Hz, a velocidade do som no ar, né? Que é o nosso V e V, e a velocidade relativa ao ar, né? Ao próprio ar, tanto do detector quanto do emissor. 12 metros por segundo, 12 metros por segundo. O que vai nos dar uma frequência percebida de 2.000 Hz. Ou seja, a frequência não muda o ar estando em movimento ou parado, desde que a velocidade relativa entre os dois objetos, né, o detector e o emissor, permaneça a mesma. Né? Então, a velocidade relativa entre eles é a mesma, o ar estando parado ou em movimento. Isso não vai mudar a frequência percebida pelo detector. Então, dada essa explicação, eu poderia somente dar essa explicação e dizer que a frequência é a mesma, mas aí eu quis
demonstrar isso aqui, né, de forma ilustrativa, né, como diz outras palavras, desenhar, né? E aí você observa que não tem diferença. Se eu não me engano, tem uma questão, umas questões atrás, em que eu não percebi isso na hora, tá? Mas em relação a um trem em movimento, onde você tem um detector na estação, em repouso, e um detector dentro do trem se movendo junto com ele. E você, lá, e nessa questão, eu não vou lembrar qual, eu vou olhar aqui para até dizer. Pronto, dê uma olhada aqui. É a questão 65, onde você tem um observador na estação em repouso e um observador dentro do trem se movendo junto com ele, né? E aí você percebe lá na resolução que as frequências percebidas pelo observador elas não se modificam, porque a velocidade relativa entre ele e a fonte é a mesma. Daí você já mata a letra B, né? Que pede agora uma situação em que o vento sopra no sentido contrário, o que não vai mudar, né, a percepção, pois a linha de raciocínio é a mesma, né? Só que agora invertendo, né? Da outra percepção, é como se o detector fosse em direção à fonte e a fonte se afastasse do detector. Aqui é o oposto, né? É como se o detector se afastasse da fonte e a fonte fosse em direção ao detector, né? O que inverte os sinais, né? Mas o resultado final seria o mesmo quando você substitui os valores, né? 2000 Hz. Então, o que sobra para nós de conclusão é que se a velocidade relativa entre a fonte e o detector permanecer a mesma, né? A frequência percebida é a mesma da emitida, né? Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários e até a próxima questão.